Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Também cabe agora à mesa, na qualidade de representantes das eleições que estarão ocorrendo na próxima quinta-feira, foi protocolado no dia 27/4/2015, às 11 horas e 38 minutos, um documento do Partido Progressista, ao qual a mesa diretora passa a fazer a leitura em sua íntegra. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brusque, Santa Catarina. O Partido Progressista, por seu presidente e, com a aquiescência dos candidatos registrados pelo partido, Ingo Fischer e Juarez Piva, a prefeito municipal e a vice-prefeito, respectivamente, comparecem na forma do disposto do artigo 10 da Resolução Administrativa número 2, de 1º de abril de 2015, para requerer a retirada das candidaturas pelas razões seguintes. Através da Resolução Administrativa número 2, de 1º de abril de 2015, a mesa diretora da Câmara Municipal de Brusque convoca eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Brusque e dá outras providências. No artigo 1º da Resolução Administrativa número 2, ficou estabelecido que, em atendimento ao disposto na decisão monocrática protocolada em 30 de março de 2015 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no PA número 2698, restou determinada a realização de eleições suplementares no município de Brusque pela Câmara Municipal e, também, convocada a eleição indireta para os cargos de prefeito e vice-prefeito para ocorrer no dia 30 de abril de 2015, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Brusque, observadas disposições desta resolução e do edital anexo. Por outro lado, estabeleceu no seu artigo 2º da Resolução Administrativa número 2 que, conforme dispõe o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Brusque, ocorrendo vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito nos 2 últimos anos do período governamental, a eleição para ambos será feita 30 dias depois da última vaga pela Câmara Municipal por voto secreto e maioria absoluta. Em complemento, o artigo 17 da Resolução Administrativa número 2, com nitidez ofuscante, esclareceu que as votações serão realizadas pelo voto secreto, observada a presença mínima da maioria absoluta dos vereadores. Por fim, cabe destacar que o artigo 1º do edital número 01/2015 estabeleceu de forma imperativa que as normas para a eleição indireta que serão realizadas pela Câmara Municipal de Brusque para a escolha dos cargos de prefeito e vice-prefeito estão definidas na Resolução Administrativa número 2/2015. Como se pode observar, as regras que norteiam a realização das eleições indiretas para o cargo de prefeito e vice-prefeito de Brusque, como destaque pelo voto secreto e maioria absoluta, estão definidas na Resolução Administrativa número 2, de 1º de abril de 2015, e no edital número 1/2015, desde 1º de abril de 2015. Ou seja, as regras restaram estabelecidas antes do prazo final para inscrição das chapas concorrentes, 10/4/2015. Nesta condição, vale o registro que o edital é o instrumento pelo qual a Câmara Municipal de Vereadores, através de seu presidente, tornou pública a realização de eleições indiretas para o cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Brusque e fixou as condições de sua realização, na forma definida na Resolução Administrativa número 2/2015. Assim sendo, estabelecidas as regras para a realização das eleições indiretas pela Câmara Municipal, através de voto secreto e maioria absoluta, em data anterior às inscrições das chapas concorrentes ao pleito, a pretendida mudança da Lei Orgânica Municipal para transformar o voto secreto em voto aberto, que poderá ser materializada a 3 dias antes da realização do pleito, atenta contra os princípios da segurança jurídica e da legalidade. Tanto é verdade essa possibilidade que se colhe do site da Câmara Municipal de Brusque que Câmara aprova emenda à lei orgânica que permite o voto aberto nas eleições indiretas. Destaca-se da referida notícia que no dia 16 de abril foi realizada a primeira votação favorável à alteração pretendida
estando convocada para o dia 27 de abril a segunda votação, ao arrepio da Resolução Administrativa número 2/2015 e do edital 01/2015, com desprezo, repita-se, aos princípios da segurança jurídica e da legalidade. E, isto é assim, na medida de que os poderes exercidos em qualquer esfera da administração pública são balizados e regrados pelas normas constitucionais e legais, no caso a Resolução número 2/2015 e o edital número 1/2015, e mesmo naquelas hipóteses em que o ordenamento jurídico permite maior alteração da vontade do administrador na formação do ato administrativo. Como salienta Jean Rivera, é difícil conceber uma sociedade evoluída, uma administração totalmente arbitrária, na qual o capricho dos administradores não seria temperado por nenhuma regra, fosse de que natureza fosse. Direito Administrativo, Coimbra, Almeida, 1981, página 18. Nesta condição, é fácil de verificar que registra-se na espécie uma manobra injustificada para, após estabelecidas as regras a serem seguidas nas eleições mencionadas, introduzir modificações na Resolução Administrativa número 2, de 1º de abril de 2015, e no edital número 1/2015, que macula de ilegitimidade as eleições a serem realizadas 3 dias após a mudança das regras pré-estabelecidas. Por não pactuar de forma tácita com este ato, reputado como espúrio, totalmente ilegal e ilegítimo, é que se toma esta drástica medida na certeza de que não estaremos emprestando legitimidade a esta manobra arbitrária. Termos em que pedem deferimento Brusque, 24 de abril de 2015, Evandro de Farias, presidente do Partido Progressista, Ingo Fischer e Juarez Piva. Eleições indiretas 2015, despacho da mesa diretora. Em cumprimento às nossas atribuições eleitorais estabelecidas na Resolução Administrativa número 2/2015, suas posteriores alterações, e, considerando que os candidatos da Chapa 1, Ingo Fischer e Juarez Piva, protocolaram petição requerendo a retirada de suas candidaturas, considerando que o pedido de desistência é ato unilateral dos candidatos não necessitando de justificativas, decidimos deferir o requerimento ora apresentado, retirando as candidaturas dos candidatos da Chapa 1, Ingo Fischer e Juarez Piva, a partir desta data. Brusque, 27 de abril de 2015, Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente, André Rezende, primeiro secretário, Moacir Giraldo, segundo secretário. Concedemos a palavra aos líderes partidários. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, público que nos prestigia essa tarde, imprensa, quero vir aqui registrar hoje um grande momento do PMDB. O PMDB hoje, a nível estadual, no dia 24 de abril, então, comemorou 48 anos de existência, partido com mais tempo de vida dentro do cenário nacional, estadual e municipal também. Então, a gente hoje à noite tem todo um trabalho registrando algumas comemorações na Assembleia Legislativa, fazendo todo um trabalho agora também de filiações, PMDB renovado com a nossa diretoria, através do deputado Valdir Cobalcini, fazendo um trabalho de realmente mostrar um PMDB novo, um PMDB diferente. A gente ainda tem uma certa revolta e chateação quando o PMDB aparece em notícias escusas, pessoas que usam o partido para se autopromover, para desviar recursos do dinheiro público. Então tudo isso nos chateia. Não estou aqui parabenizando um PMDB no nível nacional, estadual e municipal, quando um PMDB, às vezes, ele também entra nesse rol de parceiros, né, inadequados da política nacional, estadual e municipal. Então eu quero parabenizar esse PMDB que realmente está mostrando a forma de fazer política diferente, mostrando na posição que o Quito na semana passada tomou, quando realmente decidiu o voto aberto. O nosso vereador, licenciado e diretor-geral de obras, também está sempre presente nas discussões e mostrando também que era esse caminho que nós queríamos para o PMDB. Então, unindo esse PMDB, com certeza nós vamos fazer
e dar contribuição a Brusque. Por isso que o PMDB de Brusque decidiu, numa convenção de 45 pessoas, os 45 membros do diretório decidiram que nós iríamos fazer uma dobradinha com Roberto Pedro Prudêncio Neto e Danilo Resini. Então essa foi a nossa decisão, dentro do PMDB. Então não teve nenhuma manobra diferente. O PMDB gostaria de fazer essa situação, participar dessa eleição dessa forma. Foi convidado por outras pessoas para fazer outras formas de talvez apresentar o prefeito e vice-prefeito, mas a decisão foi essa, de caminhar com esse grupo que está. Principalmente por quê? Porque a candidatura nasceu dentro da Câmara de Vereadores. E, para mim, isso é que mais mostrou a vontade de eu participar dessa eleição. A minha maior vontade foi essa, de mostrar que o poder legislativo, ele é um poder que tem que ser respeitado e é um poder que está à frente de toda uma trajetória política no município de Brusque. Então, o poder legislativo estava trabalhando para isso, e nós fizemos um trabalho todo para mostrar que o poder legislativo, ele é um poder coerente e definido. Ele sabe para onde ele quer ir. Então é por isso que nós queremos sempre cada vez melhor um poder legislativo, vereadores comprometidos com a causa pública. E é nesse sentido que eu defendo, e é nesse sentido que o PMDB está à disposição da sociedade brusquense, principalmente nesse momento que atravessamos uma conturbada a situação na política, mas com certeza nós vamos colocar no caminho adequado e vamos administrar com sabedoria, com clareza, com transparência e com tranquilidade. É isso que nós queremos para a nossa população brusquense. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a comunidade, a imprensa, gostaria, em nome da nossa bancada, nesta semana que antecede o 1º de maio, na sexta-feira, feriado nacional, e que se comemora o Dia Internacional, da Classe Trabalhadora, fazer uma saudação especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras, desejar que continuem na sua luta diária pela sobrevivência, por melhores condições, por melhores salários, na constituição da sua família, para o bem comum. Então, desejar a toda a classe trabalhadora brusquense, de toda a nossa região, de nosso estado, do nosso país, um feliz dia, que realmente a gente possa comemorar. Nós estamos aí, já foi falado na última sessão, prestes a aprovar uma lei, que é a PL 4330 no nosso país, e que, no nosso entendimento, retrocede em muito a situação da classe trabalhadora. Nós esperamos ainda ser modificado essa questão no Senado. Foi aprovada novamente na Câmara Federal, agora segue para o Senado, porque nós entendemos que esse projeto, esta lei, vai retroceder a situação para a classe trabalhadora brasileira. Então, reforçar mais uma vez o nosso posicionamento contra esse projeto, contra a aprovação desse projeto, e a gente tem ainda a esperança de que o Senado não vá votar da forma que foi apresentado, e lógico que o movimento sindical, a classe trabalhadora, continua firme nesse propósito de não deixar que esse projeto venha a ser aprovado. Reforçando mais uma vez a toda a classe trabalhadora que nós tanto representamos também, não é, VEC, enquanto sindicato também, desejar aí a todas as categorias que a gente, dizer que a gente está junto, nessa luta, e que a gente vai continuar defendendo as bandeiras, sempre por melhores condições, sempre por melhores salários, por melhores condições de trabalho, por vida mais digna. Essa é a grande expectativa, tanto de todas as pessoas, querem um ambiente legal, saudável, que seja bom para todas as partes. Essa relação capital e trabalho, ela precisa ser harmoniosa e construída sempre nos pilares de condições dignas para todo o povo brasileiro. Seria isso. Obrigada, senhor presidente.
Presidente, senhores vereadores, prezada assistência que nos acompanha apesar do horário, curiosa para saber dos fatos, né? E nós que estamos aí estamos preparados para um debate quanto à realização do voto aberto ou voto fechado. Acabamos de receber agora a notícia dada pela presidência, que já foi protocolado às 11h38, se não me engano, e que a mim, sinceramente, não causou nenhuma, mas nenhuma mesmo, surpresa. Porque, primeiro, que as argumentações que estão sendo utilizadas para a retirada da candidatura, elas não procedem, são inconsistentes. Ora, como é que alguém ou o partido está retirando a candidatura em função de que o voto era fechado e agora vai ser aberto, se ainda não foi votado? É uma argumentação totalmente descabível. Nós não votamos ainda, votamos só uma vez, hoje vai ter a segunda. Então essa argumentação é totalmente desproporcional, incabível. Ora, se se estava esperando que talvez numa votação secreta o panorama pudesse ser alterado, também não procede, porque é muito mais fácil, né, você saber quem está votando numa votação aberta que numa fechada. Então, só que surpresa eu não tive, porque a grande expectativa que eu tinha era essa. Bom, lançou-se a candidatura, né? Quando viu que não tinha condição de ganhar, porque já existia um acordo pré-estabelecido entre alguns vereadores aqui e era irredutível, então retirou-se para não perder. Mas, na minha opinião, perde muito mais retirando do que participando e perdendo. Nós que somos vereadores, já passamos por muitas candidaturas, e já perdi e já ganhei, mas nunca corri no meio do palco. Senhor presidente, vereadora, vereadores, imprensa, comunidade brusquense, queria hoje me dirigir de forma bastante especial às pessoas que acompanham pela TV e às pessoas que acompanham pela internet e aquelas que queiram fazer também a reflexão que vou fazer hoje aqui. Em 1987, tive a oportunidade de 4 meses em São Paulo fazer um curso, que já tive a oportunidade também de fazer alguma reflexão nesse sentido nessa tribuna. Nesse curso estava Leonardo Boff, Frei Beto, Ivone Gebara, Pablo Richa e vários expoentes da teologia da libertação, que muitas vezes a igreja não gosta, porque a teologia da libertação ela faz uma leitura da Bíblia sob o ponto de vista social e espiritual também, mas sempre trazendo uma reflexão para o nosso dia a dia. Nós temos o costume, todos nós, ou o risco pelo menos, de quando a gente não consegue as coisas que dependem da gente também, atribuir a que Deus faça milagres, quando a gente sabe que não acontece uma vírgula de nada se não tiver também a nossa participação. E nesse sentido, uma passagem que a gente encontra na Bíblia, e aqui eu falo de forma muito tranquila, porque fui durante quase 30 anos professor de ensino religioso, onde trabalhávamos toda essa questão ecumênica, de tanta dificuldade muitas vezes que se tem de trabalhar, por conta de briga entre religiões, onde matam em nome de Deus, matam em nome de Alá, e matam em nome de divindades, quando na verdade qualquer forma de religiosidade ou de manifestação religiosa deveria de ser no sentido
de trazer a vida e de fazer a vida valer. Numa passagem bíblica, e aliás, se nós pegarmos a vida do Gandhi, se pegarmos a vida do Buda, Jesus Cristo e tantas lideranças da paz e lideranças que trazem a nossa reflexão, muitas vezes pontos, aspectos que a gente tem muita dificuldade de aceitar, porque mexe com a nossa comodidade, mexe com a nossa, muitas vezes, passividade diante das coisas. Numa das passagens bíblicas, onde chega lá uma multidão e com fome, e quero dizer aqui que respeito quem vê essa passagem de outra maneira, mas gostaria de colocar também o meu modo de ver essa passagem e o modo de muita gente ver também, ou fazer a leitura e a aplicação dessa passagem. Quando essa multidão estava com fome, chegaram os discípulos próximos de Jesus Cristo e disseram que o pessoal estava com fome. E Jesus Cristo diz assim: olha, vocês mesmos vão lá e dão de comer. E aí eles se atrapalharam, porque eles sempre esperavam que Jesus Cristo resolvesse todos os problemas, e não deram conta. Jesus Cristo vai diante daquela multidão e vê um menino que tem 5 pães e 2 peixes, e pede para o menino trazer. E essa atitude da criança, do menino que é despojado, faz com que todos os que estavam naquela multidão também trouxessem o que tinham para dividir. E dividiram. Tem 2 maneiras de olhar essa passagem. Uma delas é de que Jesus Cristo foi tirando pão e peixe do cesto e não acabava mais. É mais fácil essa, porque a gente transfere o problema e a resolução do problema para o outro. Tem uma outra visão que diz o seguinte, que é muito mais difícil, e foi isso que Jesus Cristo fez, foi fazer com que a criança, entregando o pão e o peixe, e todo mundo trazendo o que tinha, se distribuísse e se alimentasse todos que ali estavam. Podiam perguntar assim, mas onde é que está o milagre? É simples. Eu fiz uma vez uma experiência, aliás, não uma vez, várias vezes com os alunos, e aqui qualquer um de nós aqui, de uma certa forma, já fez essa experiência. A gente sai para um piquenique, para um passeio, e quando chega lá tem um que trouxe o ovo cozido, outro trouxe a galinha na farofa dentro de uma panela, outro não trouxe nada, e assim vai. Aí alguém, entre aspas, maluco, né? Porque tem que ser meio doido, diz assim, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos botar tudo isso aqui em comum, aí todo mundo come, e ninguém passa fome. Eu já fiz isso. Aí a criança diz assim, não, professor, isso eu não vou fazer, né? A minha mãe arrumou aquela latinha ali, né? Cheio de galinha e não sei o quê, agora vem aí o cara que não trouxe nada e vai ter que comer também da minha latinha lá, da minha galinha lá também. Experimenta fazer. E é isso que, uma comparação que a gente pode fazer, quando estava aquela multidão inteira e foi dito assim, vamos dividir. E é isso que acontece hoje na nossa sociedade. A dificuldade de dividir. E quando a gente tem uma condição de vida melhor, e aqui a gente pode refletir nós como vereadores, com o salário que a gente tem, que não é pouco, em comparação a muitos trabalhadores, ou cada um que está aqui dentro também pode refletir, como cada um que está escutando pela TV, pela rádio, vendo, pela internet, enfim, pode fazer essa reflexão também. Qual é o sentido que a gente vê na política? Qual é o sentido que a gente vê no grupo que a gente participa? Qual o sentido que tem as igrejas, as religiões, se não fazem a gente dividir, se não ajudam a gente a partilhar, se não ajudam para que a gente melhore a vida de todas as pessoas? Esse é o grande desafio. Então essa passagem, mesmo para quem não é cristão,
porque muita gente não é muçulmana, muita gente não é islâmica, muita gente não é de outra religião, mas os bons exemplos, né? Por exemplo, Buda diz mais ou menos o seguinte: a gente é o que a gente pensa. Em outras palavras, ele diz isso, e é verdade, a gente é o que a gente pensa. E de vez em quando seria bom a gente pensar as coisas que a gente pensa, seria bom. E não é jogo de palavra, é pensar um pouco. O que nós pensamos? O mundo, a sociedade, a vida, é exatamente o que a gente pensa. Vocês já viram lá tenho dito isso muitas vezes em reflexões com pais, que eles dizem assim para a criança: pô, tu és uma anta, né? A criança desde pequenininha diz que é uma anta, e a gente escuta isso. Uma anta, porque tu é burro, meu filho, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Vocês imaginam uma criança dessa ouvindo isso desde pequena até ficar grande? O que ela pensa quando ela ficar grande? O que ela pensa? Precisa dizer, né? Concluir. Então, voltando lá, o grande desafio nosso é fazer partilhar. Esse é o grande desafio. Isso não significa que a gente não possa ter as nossas lutas pessoais também para melhorar a nossa vida, a vida da nossa família, mas nunca esquecer que só tem sentido a gente estar numa Câmara de Vereadores ou estar em qualquer espaço, ocupando qualquer tipo de liderança, que não seja para dar mais qualidade de vida para as pessoas que estão próximas ou não da gente, porque a gente não faz as coisas só porque gosta ou não gosta das pessoas. A gente faz as coisas porque as pessoas são seres humanos que merecem respeito e que merecem dignidade. Por isso, que queria dizer que mesmo em meio a turbilhão, às tempestades, a gente não pode perder nunca a serenidade. Mesmo em meio a turbilhão e tempestades, a gente não pode perder o foco, a direção, os sonhos, porque senão a gente está perdido. Então, trazendo essa reflexão, queria dizer que acredito que as soluções, quando elas são coletivas e quando elas são partilhadas, elas sempre são mais consistentes. E a gente viu da onde que veio a solução da criança que é despojada, que não olhou para o lado para ver quem estava do lado ou não estava, ela foi lá e deu o pão e o peixe. Então esse sentido da criança que é despojada deve ser uma coisa que a gente nunca deve perder de vista. Eu estava num final de semana numa celebração e estava olhando 5 crianças no meio de uma celebração. Elas estavam em silêncio, mas fazendo a celebração delas. Aí a gente vê como elas são desapegadas, como elas são provocativas, no sentido bom da palavra, para fazer a gente pensar a vida da gente. Então, senhor presidente, quando trago essa passagem, porque acredito nisso, né? E vejo muitas vezes igrejas perdendo tempo, falando bobagem, pastores e padres falando bobagem, sendo inúteis praticamente muitas vezes diante de um público que tem ali, que eles poderiam ajudar esse público a ser melhor. E a gente não, esses espaços de sociedade que a gente tem, seja o espaço que for, tem que ser um espaço bem aproveitado. Não é um espaço que a gente deve jogar muitas palavras fora, mas buscar fazer com que as pessoas dividam. Quando a gente vê, pelo menos ainda me sensibiliza, quando a gente vê alguém que passa fome, alguém que não tem uma condição de vida boa, penso que a gente deve ficar indignado, penso que a gente deve se mexer para resolver, não só em nível pessoal, mas numa boa política, que essas ações políticas atinjam a vida de todo mundo para melhorar a vida de todas as pessoas. Então, quando trago essa reflexão, e aqui queria deixar bem claro o meu respeito para quem não é cristão, meu respeito para quem tem a fé que a gente tem que respeitar, os pagãos também, né? Porque canso de dizer que muitas vezes
Pessoas que não creem em Deus têm uma humanidade e têm gestos e ações, muitas vezes, tão bons ou até melhores que outros que acreditam, né? Mas que todos nós, independentemente daquilo que a gente acredite, independentemente do jeito que a gente leva a vida, nunca se esqueça disso, né? Que a vida, ela vale a pena ser vivida, né? Quando ela pensa no outro, quando ela vai além do nosso umbigo, além do nosso quintal. Lembro da música do Gonzaguinha, para encerrar, que essa música, o que é, se vocês um dia tiverem oportunidade, dá uma lida na música, né? Eu fico com a pureza das respostas das crianças, a vida é bonita, é bonita. O Gonzaguinha fez o seguinte nessa música, ele tinha um grupo, e ele foi perguntando para esse grupo, para as pessoas, o que é a vida? E elas foram dizendo o que era a vida. Aí depois ele fez aquela canção maravilhosa, né? Para uma é um pouco de tristeza, para outro é alegria, mas ela é bonita, né? E penso que é isso que vale a pena, né? Quando a gente olha para a vida assim. Então fica aqui o desafio, um convite, para que todos, na hora que puderem, não só escutem a música, o que é, mas leiam e reflitam cada palavra daquela música, que ela fala, ela diz o que é a vida. E aqueles que durante a vida desanimam, desacorçoam, vão para baixo, como diz o outro, que a gente sempre tenha o espírito, a vontade, né, de levantar, de partilhar essa dor também, para que a vida seja melhor para todo mundo. E aí, para encerrar, lembrando daquela passagem onde o menino teve coragem de oferecer aquilo que tinha, e que a gente também tenha sempre coragem de oferecer aquilo que tem, para que a vida seja sempre mais bonita, mesmo para todos mesmo e para todas, mesmo que tenha e que existam também as dificuldades. Obrigado, senhor presidente.